O tema da entrevista de hoje é a saúde municipal em Rio Claro. Dr. Geraldo Barbosa, secretário municipal da pasta, já está aqui comigo. Tudo bem? Tudo bem, Paulo? Como vai? Muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite para participar desse bate-papo aqui no jornal. Nós que agradecemos a oportunidade de repente, trazer para a população algum esclarecimento com relação à saúde do município, né, e as atividades que estamos desenvolvendo. A gente sabe que, secretário, todas as cidades, nos estados, no país, a saúde é uma das áreas mais cobradas, não há dúvida. Até porque a saúde não espera, né, alguns meses, de repente o problema tem que ser resolvido por imediato. Qual que é o maior desafio desse segmento, dessa área de atuação? As necessidades são muitas e crescentes, né, a tecnologia, o avanço, né, então aí a necessidade de novos exames, novos equipamentos, a demanda com relação às internações, e aí nós temos uma dificuldade com relação às internações, às vezes a falta de leitos. Então nós temos que correr atrás, né, dessas demandas para tentar assistir melhor a população. Então passa aí pela necessidade de leitos e passa também pela necessidade de ampliação do atendimento junto à rede básica para acompanhar mais de perto essa comunidade, tentando evitar os agravos e, consequentemente, as demandas que vão aí para os hospitais e para os serviços de urgência. O senhor fala do trabalho preventivo? Isso. Através do quê? É o Serviço de Saúde da Família? Isso, exatamente. É através da Estratégia de Saúde da Família, né, que é uma estratégia em que toda a equipe está mobilizada no sentido de desenvolver atividades de promoção, de prevenção, de busca ativa da comunidade. Então, aquele paciente hipertenso que numa unidade básica de saúde não, a habitual, tradicional, não tem esse segmento ali, porque não há o papel dos agentes. Os agentes comunitários de saúde, eles acabam, vamos dizer, indo à casa periodicamente, vamos dizer assim, mensalmente há necessidade de se fazer essa visita, esse acompanhamento, e independente disso, frente às demandas, há necessidade da visita. Então, o paciente tal, o usuário, deixou de estar numa consulta programada, agendada, o agente então o visita no sentido de, Sr. José, o que houve? Semana passada só tinha uma consulta lá para acompanhar. Né? Então, nisso você motiva a população, você acompanha e com isso o segmento do quadro clínico do paciente, né, é realizado de uma forma mais efetiva, prevendo esses agravos, essas descompensações, esses desequilíbrios. Secretário, a saúde sempre está correndo atrás de déficits, a gente sabe disso. Qual que é a situação de Rio Claro hoje? Rio Claro tem necessidade de um número maior de postos de saúde da família, de pronto-socorros, de leito em hospital. Qual que é o panorama da cidade em relação à saúde hoje? Como nós colocamos, né, nós temos necessidades de ampliação de leitos, né, leitos de internação, leitos de UTI. Tem um número aproximado pelo número de habitantes da cidade? Existe uma estimativa, existe uma estimativa. Nós, de repente, aí, inclusive aí pela própria agora vinda, né, da Faculdade de Medicina para Rio Claro, há necessidade que a gente tenha aí, no mínimo, 275 leitos para estar enquadrando-se dentro dos critérios do programa. E nisso nós teríamos que estar acrescentando aí, né, talvez cerca de mais uns 100 leitos para realmente efetivar uma qualidade de atendimento adequado à população. Então, existem projetos nesse sentido. A Santa Casa tem um projeto de ampliação, de estar aí colocando 150 leitos. Agora nós temos que estar correndo atrás dos recursos para estar efetivando esse sonho e essa necessidade. Né? E como também no caso da Estratégia de Saúde da Família, nós temos também a necessidade de ampliação. Para que tivéssemos uma cobertura mais efetiva, nós já temos pactuado junto ao Ministério a necessidade de termos aí cerca de 32 a 35 equipes, né? E nós estamos aí dentro dessa perspectiva nova para esse próximo ano e talvez o ano que vem, chegarmos a 24 equipes. Hoje nós temos 14 equipes. O ideal então, nós seriam 35, né? Isso, para ter uma 14... cobertura mais efetiva. Hoje são 14 e nós pretendemos chegar aí ainda esse ano, se Deus quiser, mais tardar o ano que vem, a 24 equipes, já com as que estão sendo licitadas e aí já em processo de construção, duas que nós estamos em reforma, outra que foi ampliada, então com isso aumentando o número das nossas equipes. Falando em reforma, a gente vai aproveitar a sua presença aqui, secretário. Essa semana a gente fez uma reportagem
do posto de saúde da família do Jardim das Palmeiras, que está com vários problemas de estrutura. Temos inclusive algumas imagens aí para a gente acompanhar algumas situações aí que realmente na área de atendimento, problema de infiltração, trincas. O que pode ser feito de imediato para resolver um problema como esse? Depende realmente de aprovar verba para reforma, tal? Isso. Ou a secretaria já tem isso, uma carta na manga para resolver rápido? Já foi feito estudo nesse sentido, então já existe um estudo de 2013 com relação à necessidade de reforma, né? Mas na saúde, como você mesmo falou, vamos dizer assim, as demandas são muitas e os recursos às vezes são poucos, né? E houveram prioridades e, de repente, tivemos que destinar para outros fins. Mas já existe estudo nesse sentido e agora é questão de estarmos priorizando e também aí mobilizando recursos e verbas para, de uma forma imediata, estarmos tentando resolver e sanar esses problemas. Então, nós vamos reavaliar o estudo que foi feito, né, em 2013, e aí tentar adequar e ver o que nos é possível com os recursos que temos, de tentar atender às necessidades mais imediatas. Para quem depende desse posto aí, alguma previsão, secretário? Alguma ideia? Olha, em 30 dias, em 60 dias? Não, como eu falei, precisaríamos resgatar, né, esse estudo, né, de verificar, e aí, consequentemente, vamos dizer assim, nesse período aí, houve algum agravo, alguma piora das condições que foram registradas, então talvez tenha que fazer uma adequação, e aí então verificar aquilo que é de imediato e o que nós podemos fazer. Então não dá para me falar uma previsão quanto a isso, nós vamos resolver em tal espaço de tempo, né? Mas vamos tentar com certeza fazer o mais breve possível e responder às necessidades da população e ali da equipe de trabalho, né, que também se compromete, né, a qualidade do trabalho. Não, com certeza. Quando a gente mostra uma situação como o posto de saúde da família aí, não é só o usuário, né, o profissional que está ali dentro também não está na melhor das condições de trabalho. A maior dificuldade da verba, dos recursos, a maior dificuldade, não sei se é o termo, secretário, deixa eu corrigir aqui. O maior recurso da saúde vem do governo federal, é via SUS? Na realidade, vamos dizer assim, o maior recurso é do município, né? Para a Secretaria de Saúde local. Isso, para a Secretaria de Saúde local, vamos dizer assim, cerca de, para você ter uma ideia, cerca de 60% a 70% do recurso da Fundação Municipal de Saúde, da Secretaria, vem de verba municipal, né? Aproximadamente 30% é recurso federal e cerca de 2% é estadual. Então a gente vê essa dificuldade com relação à necessidade e ampliação aí de recursos da esfera estadual, né? E a gente tem que contar com os recursos federais e às vezes emendas, projetos que de repente nos propiciam a possibilidade de ampliação, de reforma e até mesmo construções de unidades. Com relação ao trabalho preventivo que o senhor citou aqui no começo da nossa conversa, o senhor acha que esse é o caminho, de repente, para uma melhoria imediata na saúde? Porque existe a correria na saúde, né? Vamos dizer assim, depois que está todo mundo doente e aí precisa dos recursos e aí, né, ou atende ou não atende, não tem outra opção. Isso. Como médico, o senhor acha que esse é o caminho? Isso. Eu particularmente fui o primeiro médico de saúde da família do município, né? A gente crê na estratégia da saúde da família, a estratégia da prevenção e da promoção, né? Só que isso é um trabalho a longo prazo, né? Porque você tem que mudar, de certa forma, a cultura da população, você tem que ampliar esse alcance dessa estratégia para que isso realmente torne-se algo efetivo, como eu falei. Na medida em que a pessoa passa a ser melhor monitorada, acompanhada, você evita o fato de haver essas descompensações, que de repente a pessoa chega a um serviço de urgência e é hipertensa, fala, mas, Sr. José, há quanto tempo o senhor não vai no postinho, o senhor não acompanha, o senhor não verifica a pressão? E aí, tem 6 meses, que às vezes até deixou de tomar a medicação, porque tem aquele referencial. Não estava doendo, e nós sabemos que muitas vezes, né, o quadro de hipertensão é silencioso, né? A pessoa às vezes está com a pressão elevada, está com níveis pressóricos 17/10 e não estou sentindo nada. E aí ele deixa de tomar porque aquela dorzinha de cabeça que ele sentia antes, agora não está sentindo, mas a pressão
continua elevada e de repente, sob uma situação de estresse, de esforço físico, aquela pressão que é 17/10 pode alcançar cifras mais elevadas e levá-lo então a ter um mal-estar, uma demanda que requer um serviço de urgência. E se esse paciente está periodicamente acompanhado, você evita essa situação. Agora isso, como nós falamos, é todo um processo que envolve desde a mudança de cultura da população e desde a ampliação dessa cobertura, dessa assistência. Mas é por aí o caminho para a gente diminuir as demandas e assegurar uma qualidade de vida e de saúde maior para a população. Secretário, a gente também já falou recentemente aqui no Rio Claro Notícias de um projeto que existe aí, encabeçado inclusive por pessoal da OAB, a construção de um hospital, um novo hospital público para Rio Claro. Como é que o senhor vê essa situação? Existe uma participação do município nisso? Como nós já afirmamos, vamos dizer assim, que existe uma necessidade de leitos, isso é notório, né? Isso realmente é real, precisamos. Agora, a forma como obter, né, e alcançar essa necessidade, aí é onde a gente teria algumas limitações, porque o município não tem como arcar assim com um hospital municipal, né? O custo de uma manutenção dessa estrutura, o custo não só da construção, mas também da manutenção, é elevado e que de repente representaria hoje talvez mais da metade do custo mensal. O custo mensal para a manutenção desse hospital talvez é mais da metade do custo para a manutenção de toda a estrutura da Fundação Municipal de Saúde. Então fica difícil você viabilizar por parte do município a construção e a manutenção de um hospital. Agora, se isso vier de recurso federal e a manutenção ao nível também do Estado, será muito bem-vindo. Né? Cai bem, né, secretário? Isso, estamos aí aguardando. E aí, como já dissemos, a Santa Casa tem um projeto de ampliação para 150 leitos, né, de um novo hospital, preservando a estrutura que hoje existe. Secretário, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, por essa Paulo. entrevista, torcendo pelo trabalho ser ampliado aí. Isso, tá bom. A gente está se empenhando nesse sentido, né? O nosso compromisso é de tentar realmente oferecer o melhor à população, né? E nós estamos empenhados nesse sentido. Muito obrigado, secretário. Obrigado. Rio Claro Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Mais informações tvclarea.com. Ótimo fim de semana e a gente se vê na segunda-feira. Até lá!